você sabe que a base da gestão pública é o orçamento, é uma peça, o Orçamento Geral da União. Orçamento Geral da União. E para fazer o Orçamento Geral da União, antes você aprova uma lei que orienta a maneira como você vai fazer esse orçamento. Vai estar tudo nesse orçamento. Tudo, todas as despesas têm que estar lá. O governo, o Estado, na verdade, não pode fazer uma única despesa que não esteja prevista ali. Não dá, não pode. E essa lei, chama Lei de Diretrizes Orçamentárias, que lá em Brasília todo mundo está falando é LDO, chama LDO. LDO é Lei de Diretrizes Orçamentárias. É a lei que orienta a confecção do orçamento. Você não pode fazer o orçamento sem ter essa lei orientando como você vai fazer o orçamento. E esse texto, o texto dessa lei, prevê vários itens, trata de tudo. E um dos itens que tem ali é um troço chamado risco fiscal. Risco fiscal. O que é o risco fiscal? O Estado tem um monte de ações na justiça, seja porque ele entrou na justiça contra um outro poder, contra um Estado, contra um município, seja porque ele entrou contra alguém, ou porque entraram na justiça contra ele. E aí aquilo gera uma ação na justiça, essa ação o Estado pode ganhar, pode perder, o risco fiscal é a quantidade de dinheiro que o Estado pode ter que pagar se perder as ações. Então, ele precisa prever, no meu orçamento, por que isso aparece na peça orçamentária? Porque se eu precisar pagar, eu tenho que prever, né? Eu vou ter que pagar X milhões, X no caso do Estado é bilhões, né? Então, aí, para saber se vai ter que pagar ou se não vai ter que pagar, o Estado tem que classificar as ações. Tem ação aqui, essa ação, esse processo, eu tenho muita chance de perder. Por quê? Porque eu perdi um outro parecido. Esse aqui, esse aqui dificilmente eu vou perder e tal. E ele vai classificando os processos em risco e gera o risco fiscal. Então tem mais de R$ 1 trilhão, olha só, em ações na justiça, envolvendo o Estado, com risco que eles classificam de possível de derrota. R$ 1 trilhão. Não significa que o Estado vai desembolsar R$ 1 trilhão tudo num ano só, mas ele tem que classificar o que ele tem na justiça. E tem quase 900 bilhões de reais, ou seja, quase outro trilhão, mas são 900 bilhões de reais, classificado como um risco provável de derrota. Então, o provável é maior do que o possível. Olha o tamanho do abacaxi. Aí você fala, é importante para o Estado, é importante para o orçamento saber o que você pode perder, o que você vai perder, o que você tem muita chance de perder, o que você tem menos chance de perder, é importante. Os números impressionam, 1 trilhão, 900 bilhões, é muita coisa. Mas impressiona mais quando você imagina, ou quando você sabe, que do outro lado desse trilhão de ações com risco possível de derrota, ou quase outro trilhão com ações de risco provável de derrota, do outro lado tem gente, um monte de gente que se obriga a brigar com o Estado, o que torna o Brasil um dos países com maior taxa de litigiosidade do planeta Terra, quiçá das galáxias. Todos os anos, uma em cada 6 pessoas entram na justiça para brigar pedindo alguma coisa do Estado, ou foi acionada. 1 em cada 6 todo ano. Olha, vai ser difícil achar, não tem. País normal, enrolado como o nosso, não tem. Em alguns países, porque não pode entrar na justiça do jeito que se entra aqui. Em outros, mais civilizados, porque não precisa entrar na justiça como se entra aqui, seja por um motivo, seja por outro. O Brasil, a exemplo, tornou-se um exemplo de um país complicado, com uma taxa de litigiosidade tão elevada que deixa as pessoas inseguras. Olha só o contencioso tributário, porque tem outros motivos para entrar na justiça, tributário é sempre contra o Estado,
envolve 16% do PIB brasileiro. Média dos países da OCDE, aquele clube dos países ricos, do qual a gente quer fazer parte, hein? 0,36% do PIB. Olha isso! 16, 0,36. 0,36 é mais ou menos como dizer que você precisa de 3 países da OCDE para fazer 1% do PIB, né? É 0,3. 1/3 do PIB. 0,3. 1/3 do PIB. E o nosso é 16. Então o nosso é 16 vezes 3, dá? 6, 3, 18, 48 vezes mais maior do que a média dos países da OCDE. Olha isso. O volume do PIB é 48 vezes maior do que a média dos países da OCDE. Ah, pô, mas você vai nos países da OCDE, pega os nossos parceiros da América Latina. Pois então, nos parceiros da América Latina, nossos vizinhos, queridos, 0,2% do PIB. O nosso 16%. Para, né? Para. É 1/5 do PIB e o nosso 16% do PIB. O que acontece quando você tem uma alta litigiosidade? Você deixa todo mundo tenso. Você não sabe se o que você está fazendo está certo ou está errado. Porque você vai entrar em briga com o Estado demais. E você briga com o Estado demais porque tem o quê? Uma quantidade de leis brutal. De 88 a 2020, mais de 400 mil resoluções, leis, decretos, etc., mudando o texto constitucional. Uma empresa, hoje no Brasil, vocês já ouviram esse dado, precisa de mais de 2.000 horas por ano para poder resolver suas questões tributárias. Isso é um absurdo. São mais de 4.300 normas jurídicas que precisam ser seguidas. Aí você diz, bom, este é todo o problema ou você está me escondendo alguma coisa? Pois é, o pior é que eu estou escondendo uma coisa assim. Quando vai para a justiça, o juiz A pode decidir de um jeito, uma mesma ação ou uma ação igual, aqui o juiz B resolve de outro jeito. E aí, quando você tem uma alta litigiosidade, um país que vive nos tribunais, e sai de lá com decisões diferentes para casos iguais, você passa a ter um país inseguro juridicamente. Litigioso e inseguro. O Brasil é um país de alta litigiosidade e baixa segurança jurídica. Sabe o que isso quer dizer? Embora pareça uma coisa muito empolada, uma expressão muito feia, quando você pensa bem, você vai chegar num lugar onde você vai botar o seu dinheiro e você sabe que você vai ter que brigar na justiça e você não sabe o que vai dar naquela briga, você não põe o dinheiro ali. E aí o investidor não vem. Então imagine, se o investidor está vindo, imagine quantos investidores poderiam vir, imagine quanto emprego a gente poderia ter, imagine como o Brasil poderia crescer se a gente diminuísse a litigiosidade e aumentasse a segurança jurídica. Ou seja, toda vez que o padeiro mistura farinha com água, com ovo, sei lá o que ele põe lá, sai pãozinho igual. Sai pãozinho igual. Mas toda vez no nosso sistema de justiça, toda vez que você coloca água, farinha, sai um negócio diferente. Uma hora sai uma broa, outra hora sai uma torrada, outra hora queima. Outra hora sai um, sei lá o quê, pão italiano, depois sai uma baguete. Você fala, mas e aí? E aí que eu não sei o que vai sair. Vamos esperar. Só que a coisa maluca, e é maluca, porque não tem outro nome para usar, se você tem pessoas entrando na justiça com casos iguais, portanto, casos repetidos, estes processos se arrastam de formas diferentes, em tempos diferentes, para uma mesma decisão final, que deveria ser a mesma, porque todos estão na mesma situação. Mas não, as decisões acabam saindo de forma diferente. Não é razoável que, tendo milhares ou milhões de processos semelhantes, o mínimo que deveria acontecer é um juiz julgar igual ao que o Tribunal Superior determina.
Mas não é o que acontece. Porque ele acha que a decisão, a orientação do tribunal, do Tribunal Superior é injusta. Então, se é injusta, ele vai proferir uma decisão diferente. Mas ele sabe que aquela decisão diferente vai ser reformada. Quando houver o grau de recurso, ele sabe que vai ser reformada. Mas tudo bem, eu sou o juiz bacanão, eu sou fofinho. E ele toma uma decisão. Então, tudo bem, ele pode ter uma boa intenção, o juiz pode estar querendo fazer uma coisa bacana, mas não funciona. Porque você fica arrastando durante 10, 15, 20 anos um processo, a pessoa lá na frente toma um prejuízo, porque tem que ficar mantendo uma estrutura para acompanhar, para monitorar aquele processo, e o país vira um país instável juridicamente, inseguro juridicamente e altamente litigioso. É um nó. Então, quando eu dei uma olhada na LDO e vejo lá o risco fiscal e mergulho no número e vejo quase 2 trilhões de reais como risco possível e risco provável, e sei que do outro lado tem um monte de gente sofrendo, olha só o mal que a gente está fazendo para o Brasil. Por que que a gente está operando com essa alta taxa de judicialização, litigiosidade, palavras esquisitas, sem que a gente saiba o que vai dar no final. E esse é um problema porque as pessoas têm que resolver os seus conflitos. Tem um conflito tributário, um conflito de outra natureza que tem que resolver, mas tudo tem que ser na justiça. E a justiça tem que arbitrar os conflitos. Tem que resolver, mas tem que ser desse jeito que cada juiz pode fazer o que quiser. Não pode ter um mínimo de ordem. Tem que ser uma desordem. Ah, não, mas o juiz tem que ter autonomia. Autonomia para isso? É um desastre esse troço. É um negócio que não pode continuar. Então, já para 2023, o documento de 2023 aponta esse risco fiscal. Esse risco é alto, a gente tem que rever. Para isso tem que fazer uma reforma tributária para simplificar o processo, facilitar a vida das pessoas, mas a gente tem que olhar agora para o sistema de justiça. Tem um problema lá e é sério, basta ver esses números pavorosos que a gente trouxe aqui agora.